de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho do grande Rei Jesus, e que possamos sempre crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre a fé no meio da tempestade, é o tema da nossa mensagem. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, em Mateus capítulo 8, versículos 23 até o versículo 27. Domingo nós falamos sobre os verdadeiros seguidores de Jesus e hoje nós iremos falar sobre a fé no meio da tempestade. Versículo 23 até o 27 diz assim: eu convido os irmãos a se colocarem em pé, já que alguns irmãos já se levantaram mesmo. Vamos juntos ler essa passagem para a nossa edificação. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus abençoe. Pai querido, fale conosco, Deus, que possamos entender a Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida em nosso coração. Que o Senhor possa acalmar, ó Deus, a tempestade, que muitas vezes, ó Deus, abate sobre a nossa vida. Que a tempestade seja, ó Deus, acalmada pelo Senhor. Nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, e que o Senhor continue abençoando cada lar, cada vida, cada pessoa que aqui veio, e que possamos encontrar paz, ó Deus, sossego, segurança, sempre na presença de Cristo, pois sabemos que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que a nossa fé possa ser uma fé robusta, madura, firme em Cristo Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Essa passagem me faz lembrar do navio espanhol que foi sacudido por uma grande tempestade em alto mar. O navio estava quase indo a pique. Os marinheiros estavam pegando os objetos do navio, lançando ao mar para que o navio ficasse mais leve e fosse diminuído o peso da embarcação. Homens e mulheres entraram em desespero total, pensando que iriam morrer em um grande naufrágio. No entanto, no meio daquela tormenta havia um menino que brincava sozinho, tranquilamente dentro do navio. Quando alguém lhe perguntou: menino, você não tem medo de morrer num naufrágio? E ele respondeu: não, porque o meu pai é o piloto do navio. De igual forma, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum e indo para Gadara, o mar da Galileia. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. É um lago profundo que está abaixo do nível do mar, 210 metros abaixo do nível do mar. Jesus dormia, estava cansado, porque naquele dia havia curado muitos enfermos. A tempestade era típica daquela região, porque era comum, né, que o vento soprasse forte, né, no mar da Galileia, e o tempo que estava bom ficava revolto de uma hora para outra. Os discípulos entraram em desespero assim que a tempestade começou, acordaram Jesus, e ele fez o mar se acalmar. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos como os discípulos, no meio de muitas provações, esquecemos quem está conosco, guiando o nosso barco e a nossa vida. Por essa razão, Jesus repreendeu a falta de fé dos discípulos. Jesus diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em outras palavras, por que vocês estão com medo
homens de pequena fé. Nós devemos, meus irmãos, ter fé no Senhor no meio da tempestade. Muitas vezes nós enfrentamos as provações, as lutas e as tempestades da vida. E nós precisamos ter fé no meio da tempestade. E a grande ideia dessa passagem é que preciso ter fé no Senhor. O Senhor que cuida de nós em toda e qualquer situação. Uma vez que dias difíceis virão. Mesmo quando Jesus está conosco, nós enfrentamos tempestades na vida. As tempestades, elas são inevitáveis. Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vivemos num mundo caído, sujeitos a muitos sofrimentos. E Deus, Ele não nos isentou das tempestades deste mundo. As tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. As tempestades aconteceram, acontecem e acontecerão na história da nossa existência. Quando a gente olha, por exemplo, para o servo de Deus no passado, quantas tempestades na vida enfrentou Abraão, Moisés? Todos eles enfrentaram lutas na vida. Vamos pensar também em Daniel, que não podia orar, mas ele continuou orando e foi lançado na cova dos leões. Deus não o livrou, né, da cova dos leões, mas Deus o livrou na cova dos leões. Deus não livrou o seu povo do deserto, Deus o livrou no deserto. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha acesa, mas na fornalha acesa. Então, as tempestades aconteceram, acontecem e acontecerão na história do povo de Deus. Ninguém está isento das tempestades da vida. Elas chegam para todos, ricos e pobres, homens e mulheres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Ninguém está isento dos problemas existenciais, depressão, angústia, ódio, ciúme, dos problemas financeiros, dívidas, desemprego, dos problemas conjugais, crise do casamento, divórcios, brigas no lar, dos problemas físicos, doenças. Quantas doenças nos abatem? Quantas lutas todos nós enfrentamos também na nossa saúde? Dos problemas espirituais, frieza espiritual, indiferença para com as coisas de Deus, afastamento da igreja, abandono da fé. Quantas pessoas vivendo a crise da fé, abandonando a fé, esfriando na fé? As tempestades, meus irmãos, são repentinas e inesperadas. Diz o texto aqui que eles entraram no barco juntamente com Jesus e eis que sobreveio uma grande tempestade no mar da Galileia. Em outras palavras, de repente sobreveio no mar uma grande tempestade. Eles não pegaram aquele navio com o mar revolto, né, com a tempestade, com a chuva em grande intensidade. Não, eles entraram no barco e de repente veio uma grande tempestade. As crises chegam quando menos esperamos e conspiram contra nós. As tempestades são grandes e assustadoras. O texto diz que eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Quem tem hidrofobia, medo de água, né? Tem gente que tem medo de entrar numa piscina, né? Tem gente que tem medo de tomar banho no chuveiro e morrer afogado, né? Mas vejam bem que eles estavam em alto mar. E aqui nós podemos perceber que eles estavam sendo varridos pelas ondas. As ondas estavam sendo mais altas ali do que a barra daquele barco. Aquele barco era um barco pesqueiro, não era um transatlântico. Né? A onda batia e caía água dentro daquele barco. Eu fico pensando naqueles discípulos no mar da Galileia, tirando a água com balde, tentando, né, salvar, né, as suas vidas, tirando a água que caía dentro do barco, aquele desespero total. Os discípulos não puderam enfrentar a fúria do vento e a força das ondas. Uma tempestade que explode em rajadas de vento. Ondas encobriam o barco e ele estava sendo inundado. O problema era maior
do que a capacidade deles de resolver. Porque quanto mais água estavam tirando do barco, mais ondas mais altas, mais ventos fortes estavam abatendo, né, aquele barco. E eles precisavam clamar Jesus. E isso que eles fizeram, eles clamaram Jesus, no desespero. Então é preciso ter fé, meus irmãos, é preciso ter fé no cuidado do Senhor, porque dias difíceis virão. Todos nós passamos por tribulações, todos nós enfrentaremos as tribulações da vida, as aflições da vida, e ninguém está isento da dor, ninguém está isento de passar pelas tempestades da vida. Eles enfrentaram uma tempestade física, real, literal, e que eles precisavam da mão de Deus, protegendo as suas vidas, para que eles pudessem sobreviver. De igual forma, quando enfrentamos também as dificuldades da vida, nós precisamos da mão de Deus, para nos proteger, para nos socorrer na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, na igreja, na sociedade. Nós precisamos da mão de Deus. Fico pensando nas pessoas que estão em guerra, a tempestade que se bateu sobre Israel, aqueles pais que voltaram para casa e os bebês mortos ali, 40 bebês. E até uma velhinha de 85 anos foi sequestrada. Pessoas foram assassinadas abruptamente, sem nenhuma piedade. E agora a guerra, a incerteza. As pessoas ouvem a sirene, têm que correr para um abrigo, para que possam se livrar da morte. Quantas pessoas passando a tribulação também na Ucrânia. Quantas pessoas enfrentando guerras nesse exato momento. Jesus disse que viria sobre este mundo guerras e rumores de guerra. E nós estamos ouvindo isso, guerras e rumores de guerra. Mas existem muitas pessoas também enfrentando dificuldades e aflições na família, né? Situações adversas, brigas, confusões, pessoas que estão passando pela tribulação, pela tempestade, que precisam pedir socorro a Jesus, clamar a Jesus e saber que o Senhor cuida de nós na nossa dor. É preciso ter fé no cuidado do Senhor. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, é preciso ter fé no cuidado do Senhor, porque a salvação está perto. Cristo está presente no barco. O texto diz que, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem está no barco com você é o Senhor onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem o controle de tudo. Não cai um cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Não cai um pardal de uma ave se não for do consentimento do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Não existe uma molécula maverick neste mundo sem o controle de Deus, sem a direção de Deus. Quem está no barco com você é o Deus Todo-Poderoso. Se Jesus estiver com você em sua embarcação, você não afundará. Jesus está no barco com você? No barco da sua vida? Da sua casa? Olha, se Jesus estiver no barco com você, você não afundará. Tudo, meus irmãos, está no controle dele. Todo o poder lhe foi dado, tanto no céu como sobre a terra. Ele controla o céu, a terra, o mar e até o inferno, porque a Bíblia diz que as chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Cristo. Em lugar do desespero, nós devemos descansar no Senhor. O texto diz que Jesus estava dormindo durante a tempestade. Dormindo durante a tempestade. E Jesus estava dormindo, e esse sono era o sono da serenidade, da confiança do Pai. Ele não tinha culpa e nem um medo interior para perturbar o seu repouso. Jesus estava dormindo, Jesus estava cansado. O salmista chega a dizer o seguinte: em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Que coisa boa é dormir e descansar, dormir e repousar. Tem gente que dorme e não consegue, deita, mas não consegue dormir. E para dormir tem que se dopar, tem que tomar muito remédio, né, para conseguir dormir. Mas Jesus, ele deitava e dormia. Jesus, meus irmãos, dormia para testar a fé dos seus discípulos. Se eles realmente confiavam nele. Aqueles que seguem a Jesus não precisam ter medo, pois estarão a salvo em qualquer tempestade. Não precisa ter medo, o medo atrofia, o medo paralisa. No entanto, em pânico total,
Eles acordaram Jesus do seu sono. Fico pensando ali, chegando Jesus ali na polpa do barco, aquele barco pequeno, cabia umas 13 pessoas, tinham os 12 discípulos, mais Jesus, e Jesus dormindo, e os discípulos desesperados, tentando salvar o barco, tentando salvar as suas vidas, e não estavam conseguindo por causa das ondas, e eles acordando Jesus. Quando a gente quer acordar alguém, a gente até empurra, né, da cama, assim. Mateus, uma vez eu fui chamar lá em casa, ele estava dormindo lá, não consegui, né? O portão estava fechado, mas se eu estivesse perto, eu ia empurrar da cama, né? Então, veja bem, meus irmãos, Jesus estava dormindo, ali, repousando. E os discípulos em pânico total. O texto diz, mas os discípulos vieram acordá-lo. Quem sabe eles deram uma sacudida em Jesus, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Em outras palavras, socorro, Senhor, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Quando a tempestade aumentou, meus irmãos, os discípulos acordaram Jesus, insinuando que ele não se importava com o perigo deles. Sabe o que eles estavam olhando para Jesus, pensando em Jesus dormindo? Jesus não se importa conosco, Jesus não se preocupa conosco. Jesus, ele curou, né, um leproso, tocando o leproso. Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Jesus curou o servo do criado. Jesus não se importa conosco. Eles estavam em total pânico, desespero. Mas Jesus, como homem, meus irmãos, estava descansando. Ele estava fisicamente exausto. Vejam bem, o sermão da montanha, as curas que Jesus estava realizando ali em Cafarnaum, atendendo muitas pessoas à porta da casa de Pedro, e chegou a noite, Jesus queria descansar, dormir. Porque ele era homem, e Jesus como homem, ele precisava descansar fisicamente. Mas Jesus, como Deus, meus irmãos, ele não se preocupou com a violenta tempestade, porque tudo estava sob o seu controle. Eu fico pensando, Jesus, né, que criou todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É como aquele pai que faz um barquinho, lembra? Que o pai faz aquele barquinho de papel, né? Aí coloca numa bacia para o menino brincar. Aí o pai pega a bacia e começa a movimentar a bacia assim. Aí movimenta a bacia, né? Aí começa a fazer umas ondas ali, molhando aquele barquinho, né, de papel. E aí as ondas vão aumentando, o pai vai mexendo, até que aquele papel fica todo encharcado e afunda no fundo ali daquela bacia. Meus irmãos, é assim que Deus faz. Às vezes Deus mexe com as ondas do mar. E quando a gente olha no texto original, a Bíblia diz que causou um terremoto. E a gente sabe que hoje, que quando acontece um terremoto, causa o quê? Grandes ondas, né? Aquele tsunami que aconteceu mesmo lá no Oriente, que matou quase 300 mil pessoas, diz que foi placas tectônicas que, num grande terremoto, que mexeu no fundo do mar e causou aquelas ondas gigantes. Então, o texto diz ali um terremoto, um mega terremoto, balançando as ondas do mar da Galileia. Deus tem o controle de todas as coisas, meus irmãos. Tem o controle da terra, tem o controle do céu, tem controle sobre o vento, tem controle sobre o mar. E aqui nós podemos ver que em meio ao pânico, eles despertam Jesus. No entanto, antes de tratar das circunstâncias, Jesus trata dos circunstantes. Antes de mudar a situação, Jesus muda o coração de quem está na situação. O texto diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Quando a fé é pequena, meus irmãos, o medo é grande. A fé era pequena. Eles estavam duvidando do poder de Jesus. Segundo Spurgeon, Jesus falou com os homens primeiramente, porque eles eram os mais difíceis de lidar. Primeiro, Jesus não acalmou o vento e as ondas do mar. Jesus acalmou o coração dos discípulos, dizendo, por que sois tímidos, homens de pequena fé?
Jesus fala com o seu grupo seleto, com o grupo de discípulos, com os 12 discípulos, acalmando os seus corações. O vento e o mar poderiam ser repreendidos depois. Existem horas, meus irmãos, em que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado em nosso redor, mas é o mar agitado dentro do nosso coração por falta de fé, por incredulidade. A Bíblia diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é poderoso para acalmar o vendaval dentro da nossa alma e também as tempestades que nos assolam. Quando Jesus, meus irmãos, está presente, todas as tormentas da vida se acalmam. Quando Jesus está presente, a paz. A paz quando sopra o vento frio da tristeza. A paz quando sopra o vento da dúvida. A paz quando sopra o vento do medo. Na presença de Jesus encontramos segurança. Na presença de Jesus nós encontramos consolo. Na presença de Jesus nós encontramos abrigo. Na presença de Jesus nós encontramos força. Na presença de Jesus nós encontramos paz e firmeza diante das tempestades da vida. Na presença dele. Ele está conosco. Na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus, o Senhor do céu e da terra, estava dentro daquele barco no mar da Galileia, juntamente com os seus discípulos. Por isso eles podiam confiar no Senhor. É preciso ter fé no Senhor, meus irmãos, porque Ele está presente. A salvação do Senhor está perto. É só clamar. É só buscá-lo, invocá-lo, porque Ele tem o controle de tudo nas palmas de suas mãos. A Bíblia diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas é preciso ter fé no cuidado do Senhor, meus irmãos, para conhecê-lo melhor. Olha o que diz o texto. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os ventos escutam a sua voz e o mar se aquieta diante de sua ordem. Jesus declarou a sua autoridade sobre os elementos da natureza. Ele tira os ventos dos seus reservatórios e os encerra em seus punhos. As tempestades da vida nos ajudam a crescer no conhecimento de Deus. Jesus quer que tenhamos uma fé madura, firme. O texto diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem poder sobre os enfermos. Jesus tem poder sobre os demônios. E Jesus tem poder sobre a natureza. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus, acalmando o mar da Galileia, mostra que Ele é o Senhor de toda a criação, que Ele é quem fez o mundo, e que Ele é quem controla todas as coisas. Quem é este? Jesus, meus irmãos, é verdadeiro homem. O texto diz que Jesus dormia no barco quando a tempestade teve início. Jesus estava fadigado do trabalho do dia, e por isso estava descansando, porque Jesus era um homem. Ele não só parecia um homem, como diziam os docéticos. Jesus, ele tinha um corpo humano. Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de Maria. Ele tem um corpo igual ao nosso, um corpo que sentia fome, sede e dor, que podia cansar e precisava de repouso. Jesus era homem. Mas Jesus também é verdadeiramente Deus. Um Deus com poder ilimitado. Deus não perdeu o controle de nada. Ele é o verbo de Deus.
Ele é o verbo que se fez carne. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Ele deu ordem ao vento e este lhe obedeceu. Ele deu ordens ao mar e este se submeteu ao seu comando. Jesus, meus irmãos, faz o que só Deus pode fazer, porque Ele é Deus. No Antigo Testamento, só Deus pode acalmar as tempestades. O salmista diz o seguinte, no Salmo 89, versículo 8 e 9. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu, Senhor? Tu és totalmente fiel, governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. É o Senhor. É quem controla todas as coisas, e aquelas ondas que estavam varrendo aquele barco em alto mar, Jesus as acalmou. Mateus, nessa história, meus irmãos, nos informa que o mesmo poder e autoridade pertencem a Jesus. O deísmo, por exemplo, ensina que Deus é transcendente, mas Deus não é imanente. O deísmo ensina que Deus é como um relojoeiro, que criou este mundo, deu corda a este mundo, mas se ausentou deste mundo e deixou o mundo funcionar por si mesmo. O deísmo ensina que Deus não se importa com a sua criação, não se envolve com a sua criação, e que não existem mais milagres, e que Deus não intervém mais na obra da sua criação. Mas vejam bem, meus irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona com o mundo criado, especialmente com o ser humano e sua história. Ele habita no alto e santo lugar, mas ele habita com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus é esse Deus transcendente, mas um Deus imanente. Ele está presente conosco. Ele sustenta todas as coisas. Este mundo está girando e nós não estamos sentindo. Ele está fazendo a sua rotação em torno de si mesmo, e nós não estamos sentindo nenhuma tonteira, um labirintite. Alguns sim, né? Sentam o labirintite e cai no chão. Mas vejam bem, o mundo está girando em torno de si mesmo. E o mundo está girando em torno do sol, na translação, e nós não estamos percebendo. E o mundo está fazendo tudo isso no espaço, no ar. E o mundo tem 3/4 de água e 1/4 de terra, e esta água não vaza no universo, no vazio. Por quê? Porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele tem um controle de tudo nas suas mãos. Existem bilhões de sóis que nós nem conhecemos. E Deus está sustentando todos esses planetas nas palmas de suas mãos. Ah, meus queridos irmãos, Jesus é aquele que pode nos livrar das tempestades repentinas da vida, bem como da destruição final, porque Ele é o Salvador do mundo. Jesus não só nos livra das tempestades da vida, Jesus nos deu o maior livramento na cruz, morrendo a nossa morte, para nos livrar do lago que arde com fogo e enxofre. Jesus nos livra do pior pesadelo, da pior tempestade, da pior maldição, da pior dor, que é o lago que arde com fogo e enxofre, porque Ele é o nosso Salvador. Não existe salvação fora de Cristo. Ele é o único redentor dos eleitos de Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Quem é este? Ele é o Messias, nascido de uma virgem, que veio para redimir o seu povo de seus pecados e cuja missão é cumprir os propósitos redentores de Deus. Jesus estava em alto mar, ensinando os seus discípulos a confiar nele, a confiar que Ele está conosco em toda e qualquer situação. E que a nossa fé não esteja nas coisas que a gente toca e contempla, mas que a nossa fé esteja nele.
Que a nossa confiança esteja nele. Porque as coisas que se veem são transitórias, mas as que se não veem são eternas. E a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Nós confiamos no Senhor, Ele está conosco em toda e qualquer situação. E é por isso que nós precisamos ter fé no meio da tempestade. O Senhor cuida de nós. Ele está conosco em toda e qualquer situação. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, navegando com Cristo no mar da vida, apesar das tempestades. Deus não nos livra das tempestades, mas nas tempestades da vida. Jesus não promete viagem calma e fácil, mas garante chegada certa e segura. Os discípulos estavam saindo de Cafarnaum para Gadara, e eles chegaram, porque o Senhor é esse que nos promete chegada certa e segura. Mas no meio dessa caminhada nós passamos por tribulações, porque nós vivemos entre o já e o ainda não. Mas no final, tudo vai dar certo, porque no final, Deus vai colocar um ponto final em todo o mal, e nós iremos morar no novo céu e na nova terra. Com Jesus no barco, meus irmãos, nós podemos repousar seguro, apesar das tempestades, porque o Rei do céu e da terra estava no barco, é por isso que o barco não poderia afundar. O Criador do vento e do mar está conosco, não precisamos ter medo das tempestades. Jesus dormia em meio à tempestade, porque descansava na providência de Deus. Deus é providente, Ele nos dá o pão de cada dia. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida de nós, Ele está conosco em toda e qualquer situação. De igual forma, meus irmãos, nós devemos esperar no Senhor e descansar nele. Nós devemos orar como o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Segurança em Jesus, meus irmãos, no meio da tempestade da vida. Confie no Senhor, descanse no Senhor, espere no Senhor, navegue com Cristo no mar da vida, apesar das tempestades. Mas em segundo lugar, como viveremos? Crescendo no pleno conhecimento de Cristo. Vejam bem que os discípulos estavam andando com Jesus, já viram os milagres de Jesus, quantos sinais, ouviram o sermão da montanha, um sermão longo, Jesus pregando ali o sermão da montanha, Jesus curando o leproso, tocando o leproso, Jesus curando a sogra de Pedro, Jesus curando à distância, basta com a palavra e o meu servo será curado. Jesus o curou. Quantos milagres Jesus fez, e agora eles estavam duvidando, perguntando: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E é por isso, meus irmãos, que nós devemos crescer no pleno conhecimento do Senhor. Antes, os discípulos tinham medo da natureza, agora eles temem o Criador da natureza. Antes, os discípulos estavam com medo do vento, agora eles estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pelas festas, pelo sábado. Tudo isso era sombra dele. Este é aquele que, na plenitude do tempo, nasceu de mulher sobre a lei para ser o nosso Redentor. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Este é aquele que purificou a pele de um leproso, levantou paralíticos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, voz aos mudos e audição aos surdos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Este é aquele que foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, e nesta noite está intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Este é aquele que governa o mar, o céu e a terra. Este é aquele que voltará para buscar a sua igreja no último dia,
e reinar com seu povo para sempre, no novo céu e na nova terra. Este é aquele que vai trazer a nova Jerusalém para a nova terra, e assim habitaremos para sempre com o Senhor. E este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos confiar neste. Só Ele é quem pode confortar a nossa vida. Só Ele que pode nos fortalecer a cada dia e que possamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe.